mesmo livramento que eu vou te dar, tem livramento para alguém nessa manhã. Deixa eu ver quem acredita. Jesus, ele cresce. E se você analisar, cada evangelista traz Jesus em uma visão diferente. Mateus, ele traz Jesus como rei dos judeus. Marcos traz Jesus como servo. Jesus não veio ser servido, ele veio servir. A visão de Marcos. A visão de Lucas é Jesus, o filho do homem. Porém, eu me encanto com a visão de João, porque João traz Jesus como filho de Deus. Veja que Mateus, ele prioriza os sermões de Jesus. Marcos prioriza os milagres de Jesus. Lucas prioriza as parábolas de Jesus. E João prioriza a divindade de Jesus. João, ele é mais objetivo. Por quê? Se você analisar, se você prestar atenção, João, ele prioriza Jesus dentre os seus 21 capítulos do livro de João. Ou seja, livro de João, 21 capítulos de João, Jesus é o tema central de todos. Como assim, pregador? Se você analisar, no capítulo 1, Jesus, ele é o verbo que se fez carne. No capítulo 2, ele é o filho do homem, que foi com sua mãe Maria naquele casamento em Caná da Galileia. Capítulo 3, ele é o ensinador, ele que instruiu Nicodemos acerca de como o homem velho nascia de novo. No capítulo 4, ele é o ganhador de almas, foi ele que evangelizou a mulher samaritana. No capítulo 5, ele é médico dos médicos, foi ele que curou o homem no tanque de Betesda. No capítulo 6, ele é o pão da vida que desceu do céu. No capítulo 7, ele é a água e a luz do mundo. No capítulo 8, ele é a verdade que liberta. No capítulo 9, ele é o defensor do fraco. No capítulo 10, ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. No capítulo 11, ele é o dono da vida, pastor Léo, ele quem ressuscitou Lázaro dos mortos. Capítulo 12, ele é o rei. Capítulo 13, ele é o servo, ele quem lavou os pés do discípulo, mostrando a sua humildade. No capítulo 14, ele é o caminho, ninguém vai ao Pai se não for por ele. No capítulo 15, ele é a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. No capítulo 16, ele é o intercessor. É por isso que ele vai dizer no capítulo 16, versículo 33: tem de bom ânimo, calma, eu venci o mundo, você também vai vencer. No capítulo 17, ele é o doador. No capítulo 18, ele é o sofredor. No capítulo 19, ele é o salvador crucificado. No capítulo 20, ele é o dominador da morte. A morte não teve poder sobre ele. No capítulo 21, é ele que restaurou Pedro. Pedro estava perdido, voltou a fazer o que não devia, mas Jesus foi ao encontro de Pedro e restaurou as forças de Pedro. Eu não sei se você acredita, mas eu acredito por você. Ele vai restaurar tuas forças, ele vai restaurar você. Quem acredita, levanta a tua mão e enche essa casa de alma sobre diploma da calavaia. João, ele prioriza. Me chama muito a atenção, porque João, ele escreve o primeiro do milagre de Jesus de uma forma incrível. Ninguém naquela casa entendeu o que aconteceu. Até criticaram, até falaram. Por quê? Peraí, mas toda festa ele serve primeiro o vinho bom e você deixou o bom para o final. Quem entendeu o que Jesus fez? Posso profetizar? Você acredita? Se você não pegar, não tem problema não. Pega para mim e levo para casa. O que Deus vai fazer na tua vida, ninguém vai entender. Irmão, vou repetir que você nem fez cara de quem creu. O que Deus vai fazer na tua vida, ninguém vai entender. Porque ninguém entende os mistérios de Jesus, Victor. A genética não entende, pastor Berisvan, como que Jesus foi fecundo sem pai. A ciência não entende como que Jesus nasceu de uma virgem. A meteorologia não entende como que Jesus teve poder de acalmar a tempestade. A física não entende como que Jesus teve poder de andar sobre as águas.
A aeronáutica não entende como que Jesus teve poder de voar na ascensão. A educação não entende como que Jesus é mestre sem ter cursado qualquer tipo de faculdade. A psicologia não entende como Jesus tinha poder de sondar as mentes. O exército não entende como que Jesus venceu a beleza contra os demônios. Ninguém vai entender o que Jesus vai fazer na tua vida. Ninguém vai entender o que Jesus vai fazer na tua vida. Ninguém vai entender. João, ele deixa bem claro que Jesus é o tema central. E chama muito a atenção no capítulo de número 11, onde nós lemos. É uma história muito conhecida. Jesus, ele amava essa casa. Ele amava essas pessoas. E o que me chama a atenção, Victor, é que Jesus, ele faz questão de dizer que amava. Se você parar para pensar, Jesus entrou em muitas casas, mas Jesus não menciona nenhuma palavra dizendo que ama, sem contar que Jesus não volta. A única casa que Jesus diz que ama e volta é a casa de Marta, Maria e de Lázaro. A única. Sabe por quê? Porque Jesus, em casa que Jesus só entrega, ele não fica, ele só passa. Em casa que Jesus ele só entrega, ele só passa. Mas casa que ele vai e ele recebe alguma coisa, ele fica. É por isso que todas as vezes que ele ia para Betânia, ele ficava na casa dos três irmãos. Por quê? Porque eles levavam alguma coisa para Jesus. Me prova, Lucas 10, verso de número 38, você se lembra? Quando Jesus entrou, eles pararam tudo o que estava fazendo. Para quê? Para oferecer atenção a Jesus, adorando a Jesus. Me chama muito a atenção, por quê? Porque Maria estava nos pés de Jesus para aprender. Ninguém estava dando valor para o que Jesus estava falando. Maria sentou nos pés de Jesus e falou: mestre, pode pregar que eu estou aqui para dar glória. Pode pregar que eu estou aqui para aprender. Maria estava nos pés de Jesus em todo tempo, em toda hora. Eu vou repetir porque eu gaguejei, normal. Maria estava nos pés de Jesus em todo tempo e toda hora. É Jesus dizendo para alguém: vem para os meus pés. Está difícil? Vem para os pés de Jesus. Está tudo arruinado? Vem para os pés de Jesus. Que nos pés de Jesus ele arruma tudo que está bagunçado. Capítulo de número 11 é fácil de você entender. Lázaro adoece, fica enfermo. Eu não sei vocês, pastor, mas se tem uma pessoa que fica agoniada quando eu mando uma mensagem para alguém, a pessoa visualiza, mas não responde. É tão ruim, irmãos. É tão ruim, você manda um áudio, ainda mais quando é importante. A pessoa ouve, mas não responde. Foi o que aconteceu, sabia? Eles mandaram uma mensagem dizendo: Lázaro que o senhor ama está enfermo. Jesus ouviu e nem falou nada. Jesus ouviu e nem falou nada. Jesus continuou lá. Dá um nó na minha cabeça isso. Por quê? Jesus olha para os mensageiros e fala: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Sendo que Lázaro já tinha morrido. Jesus fala: essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas o camarada já tinha morrido. Aí quando Jesus ele vai, ele diz para os discípulos: vamos que Lázaro está dormindo. Não, Lázaro não morreu. Jesus falou: calma, ele está dormindo. Era Jesus dando uma lição para os discípulos. O quê? Era Jesus dizendo para os discípulos: o que para vocês parece ser impossível, para mim é calmo e tranquilo. O que para vocês parece que não tem mais jeito, não tem mais saída, para mim é fácil e rápido de resolver. Eles falaram para Jesus: Jesus, ele morreu. Jesus falou: calma que ele está dormindo. Jesus ele vai. Eu acho muito lindo isso, porque quando Jesus chega,
A primeira coisa que Marta faz é questionar e debater. Versículo 21, para quem gosta de uma referência. Primeira coisa que Marta faz quando Jesus chega, ela questiona e ela debate. Quando Jesus chega, ela vai até Jesus e fala: se o Senhor tivesse aqui, ele nem teria morrido. Jesus falou: Marta, ele vai ressuscitar. Aí ela debate, ela fala: eu sei, ele vai ressuscitar no último dia. Aí Jesus acalma ela e fala: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Marta, ela entendia de teologia. Por quê? Porque quando ela diz a Jesus que ela acreditava que ele ia ressuscitar no último dia, ela estava falando de escatologia. Ou seja, ela entendia de teologia, mas ela não entendia de poder de Deus. Ela entendia de teologia, mas ela não entendia de poder de Deus. Por quê? Porque quando ela falou, ela estava querendo dizer teologia para Jesus. Jesus falou: peraí, Maria, você entende de teologia? Tá bom, agora vamos ver se você entende de poder de Deus. É por isso que ele bate no peito e ele fala assim: ó, eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, viverá. Era Jesus dizendo: o poder de Deus é maior sobre tudo, o poder de Deus é maior que tudo nessa terra. Eu dou muita risada quando eu leio esse texto. Por quê? Se você olhar, Marta, ela fala: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria repete a mesma coisa que Marta. E Jesus, ele escuta Maria, mas não escuta Marta, sendo que as duas falaram a mesma coisa. Vou repetir, as duas falaram a mesma coisa, mas Jesus se atentou para quando Maria falou e não Marta. As duas falaram a mesma coisa, mas Jesus atentou para Maria e não para Marta. Por quê? Porque não é a forma como você fala, e sim a forma como você reage. Vou repetir, não é a forma como você fala, e sim a forma como você reage. Me prova. Pastor, me desculpe a expressão, mas quando Jesus chega, Maria, ela vai cara a cara, ela vai encarando, ela vai olhando no olho. Marta, quando ela vê Jesus, ela faz assim, ela encara. E Maria, versículo 32, quando ela fica sabendo que Jesus chegou, sabe o que ela faz? Lançou-lhe aos seus pés e prostrou-se. Quando Marta fica sabendo que Jesus vem, ela nem espera, ela nem faz nada, ela já vai contando o problema que ela estava passando. Jesus chega, ela já sai contando o problema. Conhece alguém assim? Eu me lembro de Davi. Quando Davi foi atrás de Mefibosete, Davi perguntou para Ziba: vocês conhecem alguém da casa de parente de Jonathan? Alguém aí da linhagem dele? Conheço. Aí Ziba, Davi só perguntou, Ziba já citou tudo que o cara tinha. É coxo, não anda, é coxo, mora em Lodebar, esquecido, calma. Ele só perguntou se você conhecia. Tem gente que é assim, tem gente que só vem trazendo problema, tem gente que não traz nenhuma solução, tem gente que só vem com palavra negativa trazendo problema. Mas Deus está mandando dizer para alguém: fica tranquilo, porque eu estou afastando pessoas negativas da tua vida, eu estou afastando amizades negativas da tua vida, eu vou colocar do teu lado pessoas positivas, pessoas que peguem pela tua mão e dizem: vamos, vai conseguir, vai dar certo. Marta, ela vem contando o problema. E Maria primeiro se prostra, lança-lhe aos pés, se prostra, para depois ela dizer o que ela estava passando. Sabe o que eu aprendo com isso? Maria, primeiro ela adora, para depois ela falar, ou melhor, ela adora para depois ela pedir. Por quê? Porque Maria estava priorizando a adoração a Jesus. Era Maria dizendo: independente da situação que eu estou passando, vivendo, enfrentando, a adoração de Jesus tem que ser prioridade. Independente se você está empregado ou desempregado, você tem que continuar adorando a Jesus Cristo, porque Ele é maior do que tudo, Ele é maior do que todos. Você pensa que você veio aqui porque a Santa Ceia alguém te chamou? Não, você veio aqui porque Jesus te trouxe aqui.
Jesus te trouxe aqui, e Jesus te trouxe aqui hoje para te dizer: eu sou tudo o que você precisa. Sim, Ele é tudo o que você precisa. Como assim, pregador? Ele é tudo o que você precisa. Ele é o dono da igreja, o líder da igreja, o guardião da igreja, o profeta da igreja, o sacerdote da igreja. Ele é o advogado da igreja, o juiz da igreja, o regente da igreja. Ele é o sentinela da igreja. Ele está em cima da igreja, embaixo da igreja, do lado da igreja. Ele está no meio da igreja. Ele vai levantar a igreja, vai derramar graça sobre a igreja, e se a igreja acredita, a igreja vai adorar. Maria prioriza. Maria, ela entende que se ela contar problema não vai resolver nada. Ela entende que se ela adorar a Jesus acima de tudo, Jesus vai parar para ouvir ela. É Jesus dizendo para alguém aqui hoje: deixa seus problemas de lado e passe a adorar a Jesus. Deixe seus problemas de lado e passe a adorar a Jesus. Priorize a adoração a Jesus. Você consegue render 1 minuto de adoração a Jesus? Só se não for te atrapalhar, só se não for te cansar. 1 minuto para você adorar a Jesus. Glória, oh glória. A atitude de Marta quando viu Jesus foi questionar. A atitude de Maria quando viu Jesus foi adorar. É adorar ou você vai questionar? Você vai ficar questionando ou você vai vir adorar? É Jesus dizendo para alguém: adora, porque na medida que você faz eu aprendi algo, que se você foi chamado para fazer algo e você não faz, Deus cria uma situação para que você faça. Me prova. Lembra de Jonas? Eu costumo dizer que Jonas não orava, Victor, não orava. Por quê? Porque a primeira coisa que quando ele recebe uma palavra de Deus foi ficar com medo. Segunda coisa que ele faz foi fugir. Terceira coisa que ele faz foi dormir. Quem ora não tem medo, não foge nem dorme. Me prova. Você lembra de Daniel quando saiu o decreto do rei Dário? Ele ficou com medo, Victor? Não, por quê? Porque ele tinha uma vida de oração. Davi, quando foi levar comida para os seus irmãos, ele fugiu? Não, todos fugiram, Davi não fugiu. Por quê? Porque ele tinha uma vida de oração. Ele não foge. Quem ora não dorme. Você lembra quando Jesus chamou os 3 discípulos para orar? Jesus subiu, quando Jesus voltou, eles estavam dormindo. Jesus subiu, ele voltou, quando Jesus foi ver, eles estavam dormindo. Por que eles dormiram? Porque que não oraram. Que se tivesse orado não teria dormido, porque quem ora não dorme. Jonas não orava. Eu costumo dizer que se você não ora, fique em paz. Fique em paz, se você não ora. Se você não ora, fique em paz. Porque Deus vai criar uma situação para que você ore. Jonas não orava. Não orava. Então Deus criou uma situação para que ele viesse orar. No capítulo 2, no versículo 1 ao 10, Jonas está dentro do peixe, pastor. Dentro do peixe, Jonas ora, clama, grita. Ele até agradece. Ele não queria orar. Deus criou uma situação para que ele fosse orar. Dentro do peixe, Jonas capítulo 2, verso do 1 ao 10.
dentro do peixe ele ora, dentro do peixe ele grita, dentro do peixe ele clama, dentro do peixe ele até oferece sacrifício com voz de agradecimento. Ou seja, ele não queria orar do lado de fora. Fica tranquilo, Deus vai criar uma situação para que você ore. Jonas não estava orando, então Deus criou uma situação para trazer Jonas ter uma vida de oração. É Jesus dizendo para alguém: fica tranquilo, se você não faz e não quer fazer, eu vou criar uma situação para te colocar no centro da minha vontade. Oh glória, oh glória. Maria, quando ela prioriza a adoração a Jesus, Jesus se atenta para o que ela fala. Ela lança ali aos pés de Jesus, se prostra, e ela fala: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí é quando Jesus vira para ela e fala: mostra onde ele está. Eu acho muito lindo isso, porque Jesus ele fala: mostra onde ele está. Quando Jesus falou isso, Jesus olha para Maria, viu Maria chorando, Jesus chora. Versículo 36, onde nós lemos: quando Jesus chora, os judeus, eles disseram: vede como ele o amava. Eu não estava lá, mas eu imagino, Lázaro morreu, Jesus não estava nem lá. Os judeus dizendo: ele não ama vocês, ele só estava aqui quando o negócio estava bom, a enfermidade chegou, ele correu. É por isso que quando Jesus chega, os judeus tiveram que reconhecer que Jesus era com eles. Os judeus tiveram que confessar com a sua própria boca que Jesus era com eles. Você entendeu que Deus está falando com alguém aqui? Não vai precisar você falar nada, é a sua atitude. Quando Maria se prostra, quando Maria adora e se prostra, ela não falou nada. Jesus que tomou a palavra e falou por ela. E aqueles que não acreditavam nela passaram a acreditar. Por quê? Pela atitude que Maria teve em meio à dificuldade, pela atitude que Maria teve em frente ao luto que ela estava vivendo. É Jesus dizendo para alguém: você sabe o que fazer em meio à dificuldade que você está enfrentando. Me adora e me prioriza, que eu irei fazer por ti. Me adora e me prioriza, que eu irei trabalhar por ti, diz o Senhor. Versículo 36, disseram-lhe pois os judeus: vede como os amava. Ô pastor, uma vez eu vi um irmão falando que isso daqui foi uma coincidência. Não, isso é normal eles reconhecer. É normal eles reconhecer que Jesus amava ele. Por isso que os judeus disseram isso. Mas eu aprendi, pastor Léo, que crente cristão em Jesus não acredita em coincidência. Não existe isso. Crente não acredita em signo e nem em coincidência, irmão. Se você acreditava, pelo amor de Deus. Eu acredito em cristocidência. Tudo que Deus faz tem um porquê e um para quê. Você já imaginou se Jesus tivesse ido quando elas mandou a carta? A glória não ia ser para Jesus. Quem sabe a glória ia ser para os médicos, para os remédios, para o chá, sei lá. Tudo que ele faz tem um porquê e um para quê? Me prova. Você já imaginou se Adão e Eva não tivessem comido do fruto? Eles nunca teriam sido expulsos do paraíso. Se eles não tivessem sido expulsos do paraíso, eles nunca iam gerar Abel e Caim. Se eles não tivessem gerado Abel e Caim, Caim nunca ia cometer homicídio contra seu irmão Abel. Se Abel nunca tivesse sido morto por Caim, nunca que ia existir pecado sobre a terra. Se não tivesse existido o pecado sobre a terra, Deus nunca que ia mandar o dilúvio. Se não existisse o dilúvio, pós-dilúvio não ia existir a família de Terá. Se não existisse a família de Terá, não ia existir Naor, Arã e nem Abrão. Se não existisse Naor, Arã e nem Abrão, Abrão nunca que ia se casar com Saraí.
Se Abraão nunca tivesse se casado com Saraí, Deus nunca que ia mudar o nome dele para Abraão e o nome dela para Sara. Se Deus não tivesse mudado o nome dele para Abraão e o nome dela para Sara, eles nunca que ia gerar Isaac. Se eles não tivessem gerado Isaac, pastor Léo, nunca que ia ter existido Jacó e Esaú. Se não tivesse existido Jacó e Esaú, nunca que ia existir os 12 filhos, a qual simboliza as 12 tribos de Israel. Se não tivesse existido as 12 tribos de Israel, Deus nunca que ia levantar José como governador do Egito. Se Deus não tivesse levantado José como governador do Egito, nunca que o povo de Israel ia ser afligido por Faraó. Se o povo não tivesse sido afligido por Faraó, Deus nunca que ia ter levantado Moisés. Se não tivesse existido Moisés, não ia ter existido Josué. Se não tivesse existido Josué, não ia ter existido Juízes. Se não tivesse existido juízes, não ia ter existido reis. Se não tivesse existido reis, não ia ter existido profeta. Se não tivesse existido profeta, não ia ter existido Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Elias, Eliseu e Natã. Se não tivesse existido profeta, não ia ter existido a voz do que clama no deserto. Se não tivesse existido a voz do que clama no deserto, não ia ter existido João Batista. Se não tivesse existido João Batista, não ia ter existido Jesus Cristo. Se não tivesse existido Jesus Cristo, não ia ter existido cruz. Se não tivesse cruz, não ia ter Calvário. Se não tivesse Calvário, não ia ter salvação. Se não tivesse salvação, não ia ter Santa Ceia no domingo de manhã. Eu e você não ia estar aqui. Tudo que Deus faz tem um propósito. Você consegue levantar a mão e adorar a Jesus? Fique em paz que tudo que Deus está fazendo tem um propósito, tá? Fique em paz que tudo que Deus está fazendo tem um propósito. Jeremias capítulo 31, verso de número 16. Repreende a tua voz de choro, porque há galardão para teu trabalho, diz o Senhor nessa manhã. Deus está dizendo para alguém, pastor, até pelejaram contra você. Jeremias capítulo 1, verso de número 8. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Por quê? Porque eu sou contigo para te livrar. Tem livramento de Deus nessa manhã para alguém. Tem livramento de Deus nessa manhã para a tua. Pastor, Deus está mandando pregar libertação, mas não é qualquer libertação não. Deus vai te libertar daquela insônia. Eu vou pregar. Deus está mandando dizer para alguém, Victor, eu vou libertar alguém lá na tua casa. Deus está mandando cantar, eu vou cantar. Eu vou cantar um hino de libertação. Posso? Salmo de número 124. Se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, ora, diga Israel, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivo quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas altivas teriam passado por cima de nós e as correntes teriam passado por cima de nossa alma. Mas bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou. A nossa alma escapou como um pássaro, escapa do laço do passarinheiro. O laço quebrou, e nós estamos livres. Tem livramento de Deus aqui nessa manhã. De calavai, Zaquebe do Rebe da canto Rebe daravai achou, de plobe do Quebe da canto Rebe achou e de calavai, Zaquebe darabau, Quebe darabau, a céu e a. Fica tranquilo. Nada sai do controle de Deus. Nada sai do controle de Deus.
Deus está mandando dizer para alguém: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não, mas eu não estou vendo nada. É assim que funciona. Jonas não via, ele orava. Ele orava, mas ele não via, mas o peixe se movia. Sabe o que eu acho lindo, pastor? Que se ele fosse de navio para Nínive, ele ia gastar cerca de 2 a 3 meses. Se Jonas fosse de navio para Nínive, ele ia gastar de 2 a 3 meses para chegar lá. E com a situação que Deus criou, quantos dias que ele chegou? Vou repetir. Deus criou uma situação, ele chegou dentro de quantos dias lá? Ele ia gastar quanto tempo para ir? 2 a 3 meses. Se ele fosse de navio, ele ia gastar 2 a 3 meses para chegar em Nínive. Deus criou uma situação para que ele tivesse uma vida de oração. E a situação que Deus criou na vida de Jonas fez como que encurtasse o processo que ele ia enfrentar. Ou seja, ele fez em 3 dias o que ele ia fazer de 2 a 3 meses. Isso é sinal que a situação que Deus cria não te mata, te fortalece. Você consegue se colocar de pé com a permissão do pastor em nome de Jesus? O que não te mata te fortalece. Oremos a Jesus. Querido Deus, Altíssimo e Eterno Pai, obrigado por essa oportunidade de pregar a Tua palavra. Obrigado por essa oportunidade a qual o Senhor nos concedeu nesta manhã. Pai, nos guarda, nos livra de todo mal. Pai, eis aqui a Tua igreja, Pai. Pai, eu fiz o que eu pude, eu dei o meu melhor. Daqui para frente é com o Senhor, Pai. Trabalha em cada coração, que a Tua palavra venha frutificar, que a Tua palavra venha dar frutos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, Pai, que toda enfermidade, Pai, vai cair por terra no nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, não é uma oração de pedido, não, é uma oração de ordem. Eu ordeno, Senhor, eu ordeno no nome de Jesus Cristo, que tem todo o poder, que toda enfermidade, toda potestade, todo principado, todo embaraço, toda seta, todo laço caiu por terra no nome de Jesus Cristo, Pai. Enche ele com a Tua presença, enche ela, renova ele, renova ela, batiza com Teu Espírito Santo e com fogo. Você que acredita e recebe essa palavra, adore ao nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Poderia sentar, meus irmãos, em nome de